tem uma criança ali que eles conseguem, de alguma maneira, relaxar. Muitas vezes vem um bebê, quando isso era algo que daí já nem pensava mais que seria possível naturalmente. É algo bem frequente da gente ouvir. E que daí sim, fica mais ou menos como o Timothy, né? A criança adotada primeiro para abrir espaço para vir um filho biológico depois. E claro, acho que daí vai variar muito de família para família como é que essas duas crianças vão ser entendidas, o quanto os dois vão ser filhos, e aí entra outras coisas que a gente recebe muitas vezes aqui para pensar junto. E até casos também, né, de pessoas que entram lá na fila da adoção e que nesse meio tempo conseguem engravidar, né? Então acho que isso também, não sei se tu tem um dado, né, mas muito comum também, a gente escuta bastante falar. Diga lá. Eu adorei o filme, adorei escutá-las, né, as três. E eu estava pensando, colocaste, né, a questão do foco do filme, de preparar esses pais para a chegada da filha, eu penso que sim, mas também é mostrar a construção de uma relação de amor que é possível, independente da idade, o quanto o filho participa dessa construção, né? Então achei muito bonito isso. E o outro aspecto também que vocês destacaram, que aparece muito bem a necessidade do pai, do Timothy, né? Reeditar a relação com o próprio pai, de aprovação e de valorização que o pai, no caso o avô do Timothy, não tinha tido com ele em relação ao futebol, né? Quer dizer, aquele gol, o gol da vitória era mais para o pai do que para o Timothy. Então, que era só para o pai, né? Sim, que mostra como as idealizações também têm a ver com necessidades e situações não resolvidas com os próprios pais, né? Quer dizer, como ficaria pesado para uma relação, para um filho ter que cumprir esse papel. E isso a gente vê em famílias com filhos adotivos e biológicos, e talvez o adotivo ali apareceu. E eu fiquei pensando nisso que tu contou, né, Rosa? É muito comum os pais adotivos nos contarem que foi um amor à primeira vista quando viram a criança, né? Eles ficam um tempo esperando a ligação e aí quando encontram a criança é um apaixonamento, né, que é importante porque precisa disso até para depois poder tolerar o que a Simone colocou, de que aquela criança não vai ser perfeita, assim como não seria o filho biológico. E a cena deles encontrando o Timothy tem no olhar da mãe, no olhar do pai, algo de um encantamento com aquele menino. Claro, o menino é uma gracinha mesmo, mas o Timothy acho que desperta em todo mundo que vê o filme isso, de que amor, né? A carinha que ele faz, quando ele dá oi ali, que acho que apareceu, oi, e a reação daqueles pais recebendo ele, que já é diferente quando vem a menina, parece que eles estão um pouco mais cautelosos do que eles estavam com o Timothy. Ele chega a dizer, né, eu quero ser um pai melhor do que o meu pai foi. E eu acho que quando o pai dele vai lá para assistir, ao invés dele poder ter um carinho, dizer que bom que ele veio assistir, ele cobra, né? Acho que fica uma cobrança por algo que não está resolvido realmente, né? Então a gente fala muito nessas questões, acho que de adotar, que a adoção é uma adoção de uma família extensa, né? O quanto é difícil quando a família extensa também não adota, mas nesse caso não aparecia, eu acho que era muito mais da irmã, né? Que tinha algumas críticas, parece que o pai até fazia o movimento, né? O adotou, foi linda a cena, né? Do Timothy com ele no hospital. Eu não vi o filme, né? Então eu aproveitei muito assim, as cenas e as descrições de vocês e fui montando o meu filme na minha cabeça, né? E quando vocês estavam falando dessas folhas que iam caindo, que elas tinham uma função ao caírem, porque elas cumpriam um desejo dos pais, né? Eu fiquei pensando nessa questão do apaixonamento, do quanto essa criança também precisava que os pais elaborassem essa questão do apaixonamento que é tão necessária, né? Tu te apaixonar, mas que é tão perigoso, porque é uma cilada, né? Tu não pode viver apaixonado porque tu deixa de poder viver uma realidade, né? Então, como eles precisaram viver esse apaixonamento, elaborar essas questões mais narcísicas e idealizadas para talvez poder receber a Lily, né? Como alguém mais real, né? Como alguém mais do jeito que possa vir. Achei muito bonita essa metáfora. Eu também não consegui olhar o filme antes, assim, mas já vou chegar a fazer isso. Pensando no Timothy ter sido essa preparação, né? Aí eu fiquei pensando com relação a essa lista
enorme da adoção, né? O quanto tempo alguns casais ficam esperando e que tipo de preparação é feita, né? Nesse momento, se existe um acompanhamento, acho que mais para você, Simone, se existe um acompanhamento, um acompanhamento, uma preparação mesmo, né? Enquanto esses pais ficam esperando um tempo que na verdade é indeterminado, né? É uma situação das mais difíceis essa. Não existe um acompanhamento ao longo do período de espera. Acho que seria ideal. Já houve em alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, existia um grupo de espera, ou chegou a acontecer, mas foram desmantelados na medida que, enfim, foram ocorrendo mudanças e os juízes vão fazendo aquelas coisas que eles consideram prioridade. Muitas vezes não é o que a gente gostaria. Então as equipes foram desmanteladas ao longo desses anos e a gente tenta fazer o possível para dar um suporte. Muitas vezes, durante esse período de espera, eles fazem muitas vezes contato, assim, tem casais que ligam de 3 em 3 meses, uma vez por mês. Às vezes eles marcam um horário para conversar, estão muito ansiosos, querem saber o que... A gente... E também existem grupos, ONGs, de trocas de experiências e casais que estão esperando, casais que adotaram. Tá? Então existe, mas não no ajuizado, que seria o ideal, porque é muito sofrido. E, na verdade, casais que esperam 6 anos, quando são chamados, já não tem muitas vezes a mesma motivação, a vida mudou completamente, às vezes surgiram situações, doenças ou separações, enfim. Né? Então é bastante complicado. Ontem a gente estava, a colega de Caxias, a gente estava ontem numa jornada, né, em Caxias, e a gente estava falando justamente sobre isso, né, todas essas dificuldades que existem, né. Eles têm um instituto lá, que é o Filhos, né, e que fazem alguns trabalhos, né, vocês até fazem alguns trabalhos nesse sentido, tentando minimizar um pouco essa situação, né. Eu ia comentar que eu ouvi de uma mãe que é uma gestação com tempo indeterminado, né? Porque, assim como os pais que vão ser pais biológicos se preparam, engravidam, se a gente pensar... Então, esse tempo de entrevistas seria o preparo até que, ok, estamos habilitados, né? Que seria o equivalente, ok, estamos grávidos. Mas isso fica, às vezes, como a Simone colocou, 1 ano, 2 anos... 1 ano não, né? 6 anos, 7... Então, né, todo aquele preparo, em que momento daí foi preparar o quarto do bebê? Né? Quando saiu a habilitação, é quando... Né, eu ouvi de uma mãe uma vez, bom, a gente tinha habilitação, aí um dia ligaram, né, e aí a gente nesse tempo, no início, estava super empolgado, fazendo, né, todas as movimentações, mas daqui a pouco a gente sentiu que estava demais, porque a gente tinha que dar um tempo maior para esperar a chegada dessa criança, e é uma criança, às vezes, quando tem uma flexibilidade de idade também, que, né, de sexo, fica difícil preparar, e aí é de um dia para o outro que liga, bom, agora tu pode vir, que teu filho chegou. É muito complicado. É um vácuo, é um tempo, num vácuo mesmo, né? Então não se tem ideia e de repente, quando chega a criança, às vezes, dependendo, assim, raramente um recém-nascido, né? É muito difícil ter um recém-nascido hoje em dia, mas quando é um recém-nascido, é de ontem para hoje. Às vezes a criança está com alta e não se quer que vá para um abrigo, que o ideal seria ir direto para uma família. Então, em 24 horas... a pessoa tem que se preparar para receber um bebê recém-nascido. É uma coisa bem difícil. Existe algum lugar que faça essa preparação? Um outro juizado, um fórum de... Existem locais. Não. A adoção é só no juizado. Talvez essa fila de espera também vai gerando uma expectativa que já tinha inicialmente, né, de ter um filho, uma frustração de não poder gerar. E conforme esses anos vão alimentando uma expectativa, daí tem um índice baixa, né, na ansiedade. Quando o filho chega, a expectativa não é correspondida, né? Então, além de tu passar anos esperando pelaquela criança, não é talvez a criança não satisfaz como pai e mãe, e a frustração talvez até duplica, né, em relação a isso.
Eu ia dizer, talvez a Simone até acho que é a melhor pessoa para responder, mas o que a gente tem visto, assim, em termos da clínica, né, consultório, até aqui no SEAP, assim, que vários casais que se candidatam, passa tanto tempo, né, 5, 6 anos, e que o tempo já passou, porque eles já têm mais idade, eles acham que, enfim, estão num outro momento e que não tem mais condições. Então, nesse meio tempo, eu acho que acredito, né, que talvez mudam de perfil, que mudam queriam de perfil beber, e as desistências talvez e são tem maiores, muita desistência. Muita desistência. É incrível, porque às vezes a gente quer, é um neném recém-nascido, aquele bebê que todo mundo gostaria de ter, e a lista são pessoas que foram habilitadas em 2008 e 2009. Então, às vezes a gente passa e é o 12º da lista que adota aquele bebê, que é aquele bebê que era o sonho de todos esses casais, é o mais difícil de colocar, porque liga para o primeiro, o tempo já passou, já estão desmotivados, outros já resolveram outras, né? E às vezes demora para chegar no casal que está disponível. E essa demora é mais por burocracias, pela preparação, como tu mesmo disse, porque 6 anos é muito, né? Assim, o que essa demora se atribui mais ao quê? Essa demora, a maior demora em função do perfil específico de bebezinhos, é o perfil que demora 6 a 7 anos. Tem poucos, mas também existe uma série de leis que priorizam, cada vez mais priorizam a família biológica. Então, a criança, o juiz tem que estudar a família extensa. Às vezes, mesmo sendo destituído no juizado, alguém da família recorre, vai para uma segunda instância, e nesse meio tempo a criança está crescendo no abrigo. Às vezes, esses pais não são encontrados, e aí a Defensoria Pública, que representaria os pais, recorre, mesmo eles não tendo contestado aquela adoção. Então, são questões... todo um sistema complicado, né? Porque a habilitação se faz em alguns meses, esse processo se encerra, e depois o processo da criança até ser destituída dos pais e ficar apta legalmente para ser adotada, que demora. Antigamente se tinha muitas adoções, a brasileira, né, que as crianças nasciam e eram registradas como filhas biológicas de uma família que não era delas. Tem um outro tipo de adoção em que as crianças são dadas diretamente para uma família, que tem muitos juízes que não concordam, né? Aí tem uma discussão dessas adoções prontas, né, intuito persona, como a gente chama, né? Muitas vezes os juízes aí pedem para que volte para a lista, né? E as crianças já estavam com uma família, tem que tirar daquela família, e aí nesse tempo a criança vai para o abrigo, e aí, como a Simone disse, se perde tempo, né? Porque aí era aquele bebê que muita gente queria adotar, e a criança fica ali, aí é 1 ano, é 2 anos, e aí as chances de adoção diminuem. Então, acho que o que a gente acompanha, né, no setor também, é que muito em função de trâmites legais, a coisa não anda como poderia andar. É claro que tem perfis de crianças que, se existe uma maior flexibilidade, que é mais rápido, né? A gente está falando de um perfil de 0 a 3 anos, de uma criança branca ou parda, digamos. Acima de 3 anos, 4 anos também é demorado, mas não tanto. Mas se existe assim, se não tem restrição de cor, e até 4, 5 anos, 6, enfim, se aceita a criança mais velha, não é tão demorado. Ou com alguma doença tratável, enfim. Porque muitas crianças que estão nos abrigos, estão aptas, não são adotadas porque não tem quem aceite o perfil delas. Quando ocorre a questão assim de chegar no abrigo com muitos irmãos que dão preferência para uma família só adotar? Legalmente, sim, né? Não vou
vou te dizer que não, já aconteceu situações de grupos grandes de irmãos de se fazer um trabalho, dependendo. Cada caso é um caso, né? Cada situação, a gente vai avaliar bem o vínculo que existe entre esses irmãos. Às vezes tem um irmão, uma criança de 2 anos, que tem um irmão de 10. E essa criança não pode ser adotada porque ela está vinculada a esse irmão de 10 anos. A gente tem que pensar, bom, as crianças precisam de pai e mãe, precisam de uma família. Ela pode continuar mantendo um vínculo com esse irmão, de alguma forma. Mas por que a gente não vai dar possibilidade para essa criança que poderia estar numa família, porque ela tem os irmãos mais... Então, são questões que a gente trabalha bastante. Já aconteceu de um grupo de 5 irmãos, que é praticamente impossível alguém aceitar, né? Adotar 5. Então, bem vinculados os irmãos, mas que se conseguiu colocar, até foi numa cidade do interior, 2 em uma família e 3 em outra, garantindo um convívio, né? Manter os vínculos, pelo menos, né? Então, se busca formas para minimizar isso, mas ainda existem muitos grupos de irmãos sem abrigos. Mas eu acho que desde 2009, né, Simone, que com a nova lei da adoção, que eu acho que essa ideia, né, deles ficarem juntos. A nossa experiência aqui do outro lado, de novo, né, a Simone trabalha lá e a gente aqui, o que a gente observa que muitas vezes as pessoas vão para adotar um, né, e acabam adotando 2, ou que seja, às vezes até 3, mas não estão preparados para isso, porque se encantaram com uma... tinha o desejo, né? Tinha o desejo de um, acabam então, enfim, adotando o outro, e depois, enfim, as dificuldades, né, até por um não preparo, que eu acho que é bastante importante essa questão que a gente fala tanto desses pais poderem realmente estar preparados, né, verem as suas motivações. Então, eu acho que depois fica mais complicado, é um complicador. Então, a gente tem recebido, né, as gurias aqui do setor, a gente vê que tem vários casos que chegam pra gente que realmente as pessoas se atrapalham muito, né? E aí fica uma dificuldade com uma das crianças e outra não. Só, aqui, assim, quando tem um grupo de irmãos, enfim, chega uma criança... A gente não vai chamar o pretendente, no caso, de acordo com o seu perfil. Essas situações, em geral, acontecem quando alguém de outra cidade, às vezes do interior, um juiz começa a pressionar, às vezes até uma comarca que não tem técnico algum. Sim. Então, tem um grupo de irmãos, tem que conseguir alguém para adotar. Eles começam a olhar no cadastro e dão uma incerta, às vezes. E a gente nem fica sabendo, às vezes são casais que a gente habilitou para uma criança ou até para 2 e não fica sabendo, porque eles não nos ligam quando acontece isso. E o que a gente vê muito, claro, aí a motivação pro primeiro, né, Simone, era como tu dissesse, a gente ter um filho, e a segunda, às vezes é algo altruísta, do tipo, né, vou levar o irmão, porque mas não quer. E aí é difícil se vincular, né? Então, nesses casos, às vezes as pessoas vão para essa cidade do interior, pegam a criança no abrigo sem preparo algum, realmente, e a gente só fica sabendo quando dá problema. Porque daí, quando eles começam, não aguento mais, aí eles ligam para nós para dizer. Daí a gente fica sabendo que eles pegaram uma criança em outra cidade. Então, realmente estão totalmente despreparados. Não, e a intenção a gente sabe que é boa, né? Que bom quanto mais crianças forem adotadas, mas eu acho que é importante que tu está dizendo, claro, tem que ter um... Claro, a gente vê às vezes, né, assim, queria adotar o pequeno, e aí veio de bônus o irmão mais... mas a gente aqui no SEAG recebe alguns casos assim, né? E aí, claro, esse mais velho, ou até a segunda criança, que não era do desejo desses pais, com algumas situações mais difíceis, e para esses pais também reconhecerem que não queriam, uma vez que a criança está adotada, como também é complicado, né? De poderem daqui a pouco dizer, bom, eu não queria aquela segunda criança, eu queria um só, porque aí aquela criança já é filha também. Então, a complicação que gera tudo isso. Fica dentro dessa idealização de que vai ser possível, que idealizam que não vai ser tão difícil assim. Chega no dia a dia, se depara com a concretude daquelas, é uma situação muito difícil.
tem que estar realmente, esse preparo é essencial. Eu trouxe justamente essa situação que eu tenho um caso que a família foi fazer, se habilitar para uma criança, né? E a menorzinha era o foco. E foi feito, a própria família teve interesse em saber se tinha alguns irmãos, o que aconteceu com o pai e com a mãe. E no abrigo em outra cidade tinha mais 3 irmãos, né? E ainda dos 3, um deles foi para o Paraná. Então, fizeram meio que um acordo assim, com o juiz. O juiz disse, não tem problema, adota a menor, né? E se vocês têm interesse, vocês vão fazendo gradativamente, tanto com essa quanto com os outros, uma adaptação, né? E essa família hoje é completa. Os 4 estão morando com a família, né? E depois que ela conseguiu adotar os 4, ela teve filhos gêmeos. O que aconteceu? É bem grande, né? Mas foi a forma que o juiz achou até dizer que eles passaram realmente por cima da assistente social da região, né? Para poder fazer isso, porque no caso o pessoal da técnica não queria que isso ocorresse, né? Que podia dar muita rejeição, os irmãos podiam ter alguma divergência e tal. E daí no fim tudo deu certo, né? Gradativamente as coisas foram se adaptando, né? E é uma família linda hoje, não tem motivos para ter dado certo, né? Mais um gêmeo, né? Não era grande. Frequência, assim, né? Eu estava lembrando de um caso de uma pessoa que eu escutei, de uma criança adotada, que os pais tinham sempre ameaças de devolver a criança, que não é assim, uma devolução, né? É um novo abandono, assim, mas que 10 anos depois, então, desistiram da criança. Assim, é um caso que eu ouvi, assim, não sei muitos dados. Mas com que frequência, sim, não sei se teria se isso acontece com alguma regularidade, Não é frequente, mas acontece. Mas aí não é devolver, porque os pais já são pais, assim como são destituídos, ou abandonam, é um novo abandono e é uma nova destituição. Tem um tempo, né, que os pais conhecem a criança, primeiro eles visitam se a criança está no abrigo, né, até para terem certeza de que querem adotar aquela criança, né, mas uma vez que a criança é filha, né, e aí o abandono é como se fosse de um filho biológico, né, não existe isso de devolver, claro que a gente escuta, né. Não, até nesse sentido, se aparece nas fantasias desses pais, assim, a ideia... Sim, acho que é uma coisa relativamente frequente, principalmente quando as crianças dão problema, né, dão trabalho, aí fica sempre uma ideia de que isso é algo em razão da origem biológica, é muito comum a gente ouvir que isso teria uma causa biológica, genética, enfim, e que, bom, se eu soubesse que seria assim, eu não teria pego, né, mas, claro, acho que famílias também com a estrutura mais atrapalhada, muitas vezes, né? Que mesmo que daqui a pouco tivesse um filho biológico, não dariam conta das dificuldades. Não teriam por quem devolver. Não teriam por quem devolver. Mas aí, né? Devolveriam de outras maneiras. Eu estava pensando que a Vanessa trouxe, que eu acho que a gente também ontem falou lá em Caxias sobre casos de devolução, né? Eu acho que eu sempre gosto muito de fazer alguns estudos, enfim, pesquisas. Eu acho que cabe até uma pesquisa, né? Um estudo no sentido de poder avaliar, né? Esses pais que devolvem, o que acontece, enfim, o que se passou aí, para poder fazer um trabalho talvez mais a nível de prevenção, né? Não sei, cada devolução é uma escola para a gente rever a habilitação. Sim. Né? Com as peculiaridades. A gente já tem alguns casos aqui que a gente pensou que seria melhor para a criança, inclusive, estar num abrigo do que estar convivendo com uma família muito doente, né? Porque mesmo habilitadas, às vezes as pessoas, até pelo que tu dissesse,
né, Simone? Às vezes a vida, né, a pessoa no momento da habilitação estava apta, tinha uma condição X e daqui a pouco se separou e teve alguma outra situação e ficou sozinha e ficou desamparada e não consegue dar conta de uma criança. A gente já teve situações no setor que para a gente era nítido que aquela pessoa que se encarregava dos cuidados da criança não teria a menor condição de estar nesse lugar, né? Que daqui a pouco para aquela criança teria sido melhor crescer num abrigo do que com uma família tão caótica. Que tem a questão do apadrinhamento afetivo, né? Que muitos casais ou pessoas solteiras buscam com a ilusão de uma adoção mais fácil, né? E eu trabalhei 5 anos num abrigo, sou psicóloga, fui técnica no abrigo. E a experiência que eu tenho é que, principalmente adolescentes, assim, a gente viu muitos casos de uma relação muito boa, de um apadrinhamento muito bom, que gerou uma adoção, mas eu conheço vários casos de devoluções, né? Voltaram para o abrigo onde eu trabalhava para outros abrigos e as marcas deixadas para esses adolescentes são, bom, né? Não são bem diferente, né? Exatamente, então é um outro. Exato. Mas no momento que eu trabalhava lá, nós sentíamos muito isso, que era um caminho que algumas famílias, alguns casais, enfim, a configuração que fosse, buscavam mais fácil de chegar a uma adoção. Mas a gente está fazendo um trabalho agora junto, né, com o Ministério Público de apadrinhamento afetivo, né, são projetos pilotos que a gente começou desde o ano passado e esse ano. Então, para se candidatar para o apadrinhamento afetivo, não pode ser um candidato à adoção, né? Geralmente eles não são. Não pode, né? Mas isso a gente tem conversado muito, né? Porque também, se a gente for pensar, tem vários pontos de vista, né? Uma forma que tu tem de poder estar próximo de uma criança, de ver como que se dá essa relação, né? Agora, que só são elegíveis, teoricamente, porque isso às vezes não acontece, para serem apadrinhadas aquelas crianças que não têm possibilidade de colocação. Teoricamente, né? Mas às vezes a gente encontra em abrigos crianças menores que apadrinham e depois vai dar todo o problema. Porque a família tem, essa família que está apadrinhando tem acesso aos abrigos, conhecem os irmãos menores. Sim, aí se cria todo um vínculo também afetivo, né? Acho que por essa via também, né? A gente vê vários casos. Mas necessariamente não quer dizer que sempre daria problema. Não, necessariamente pode ser uma experiência positiva. E eu só queria complementar também, que eu imagino, não trabalho tanto, mas a gente está falando muito preparo, mas também se vier a dar problema e a família estiver atrapalhada, existe a possibilidade de buscar ajuda depois também, né? Até porque por mais preparo que se tenha, preparado mesmo para ser pai e mãe, ninguém tá, né? Assim, eu acho que quando chega um filho biológico ou adotivo, a pessoa pode realmente se atrapalhar e acontecer questões na família e sempre tem chance de buscar ajuda depois que o vínculo se iniciar também, né? E só falando, né, isso que a Andréia estava comentando do nosso trabalho junto, né, com o pessoal do apadrinhamento afetivo, é uma chance dessas crianças também poderem ter, né, um contato com uma família, né, crianças que, como a Simone colocou, não estão naquele perfil que são adotadas, né, a gente não tinha isso bem claro até que a gente começou a se familiarizar com isso, de que as crianças que vão para o apadrinhamento afetivo são aquelas que não vão ser adotadas. Muitos adolescentes, crianças às vezes com algum problema de saúde, né, com HIV, com um retardo, com alguma dificuldade maior, são essas crianças que podem ser apadrinhadas para terem a chance de alguma forma terem um convívio familiar que de outra maneira não teriam, uma vez que não vão ter um pai e uma mãe, mas que possam ter daqui a pouco um dino, uma dina. E bem resumidamente, assim, o que é o apadrinhamento, assim, qual é o nível de envolvimento com a família? É que assim, eu também trabalho em serviço de acolhimento e é bem positivo essa instituição que vocês estão trabalhando agora, que ela trabalha com essas duas linhas,
E eles têm cursos, então eles deixam bem claro o que são essas duas linhas, o apadrinhamento afetivo e a adoção, né? São grupos diferentes e isso é colocado nesses cursos que eles fazem, de que tu não pode estar num e circulando no outro, tu tem que te decidir aquilo que tu quer. E assim, o apadrinhamento afetivo para essas crianças que são a partir de 5 anos de idade, crianças que não vão para casa de tio, de tia, que não circulam pela comunidade, porque a gente no acolhimento a gente tem as crianças que vão para casa do tio, para casa de uma madrinha, enfim, não necessariamente para a mãe ou para o pai. Então, essa criança que não tem, e como o serviço de acolhimento ele é de 0 a 18, e infelizmente, por mais que o estatuto diga que é 2 anos no máximo no serviço de acolhimento, não é o que acontece. As crianças ficam até 18 anos no abrigo, né? Então, essa criança que fica até 18 anos numa instituição e que ela não tem esse como circulação da comunidade, que momento que ela vai ter de poder estar inserida numa família, num contexto social, né? Seja essa família de diversas formas de constituições familiares. Porque daí essa pessoa que se candidata para ser o padrinho, ele também pode ser uma jovem, pode ser um rapaz, enfim, pode ser não necessariamente família, né? Mas claro que, pelo menos os padrinhos que a gente recebeu na instituição, eles são pessoas que não só a pessoa que abraçou a causa de ser o padrinho, mas sim todo um contexto familiar, né? Todo mundo se envolve. Mas qual é a função do padrinho? Visita, Ele leva visita, para dormir na sua casa, passear, leva fim de semana. Fim de semana. Uma guarda especial. É uma guarda por 1 ou 2 anos, né? Essas coisas assim, não lembro exatamente. E daí isso eles levam. Em geral, as crianças e adolescentes vão para casa dos padrinhos nos finais de semana, nas festas, né? Então, Natal, Páscoa. Tem uma ideia de um acompanhamento ao longo do tempo, né? De que seja um vínculo mais permanente. As crianças eles trocam de casa, trocam de abrigo, mas o padrinho, a ideia é que possa se manter e que possa ter esse convívio na comunidade, né? De que a criança com o padrinho possa ir no shopping, possa ir no parque, possa ir no circo, possa fazer coisas que daqui a pouco dentro do abrigo não teria a possibilidade de ser feito. E sim, assim, a ideia é de uma frequência, né? E que o padrinho se responsabilize por pegar aquela criança, não é algo eventual, né? Não é assim, eu tenho um afilhado no abrigo e aí eu visito uma vez por ano. É um compromisso, né? É um compromisso que se estabelece, né? Não é algo que tu vai ver de vez em quando, mas a criança conta com isso, existe toda uma relação, mas o período ele é bem mais extensivo, né? Ao menos que a gente tem visto, assim, vocês estavam falando dos 2 anos, né? Não, o termo de guarda especial. O termo de guarda. Tá, porque tá daí bem, dá direito, que é o inclusive, esse padrinho. padrinho levar para viajar. E a gente está falando muito de pais que devolvem, né? Que abandonam, enfim. Mas deve existir as crianças também, né? Que pedem para sair, né? Nem que o pede para sair. Mas não tem isso também, né? Crianças que vão para um lar e que vêm ali não encontraram, né? Que preferem voltar talvez para Depende, na verdade, mais dos adultos, né? Essa sim, mas lógico, né? Um bebê, uma criança de 1, 2, 3 anos. Não acolheram essas crianças. Que são maltratadas, que ocupam um lugar, né? Muito doente, né? Se vem da criança é porque algo de errado, de ruim está acontecendo. Sim, o menino Bernardo não era adotado, né? Mas ele pediu pra sair, né? Ele queria sair daquela família. Não, tem crianças que pedem pra sair. Sim, mas a gente está falando de famílias muito disfuncionais, né? Bom, isso tem, né? Tem, na adoção quanto na vida aqui, né? Sim. Mas é que, só pegando o gancho da ideia, né, assim, a questão é que muitas vezes os pais adotivos, por um primeiro movimento, claro que a criança vai testar, assim como o filho biológico também vai dizer, não quero mais ser teu filho, não gosto mais de ti, né, e isso é uma coisa que faz parte do discurso das crianças. E às vezes o que acontece é que esses pais adotivos se mobilizam muito com esse discurso de que, então, né, tá testando, tá fazendo algo que não tá dentro do script ali, daquele filho idealizado, e aí se propõe a devolver, quando na verdade o que essa criança queria era confirmar não ser devolvida. É claro que em situações extremas, aí entra a justiça para avaliar o que está acontecendo na família. Mas o que a gente vê muitas vezes aqui é os pais se queixando que, isso que a Simone colocou, assim, dei tudo pra ele chegou, né, comprei um computador ótimo, ele foi lá e quebrou, ou né, celular ele não cuidou.
E aí pegando isso como concretamente a criança pedindo para ser devolvida, quando na verdade o que a criança precisava era de um olhar mais terapêutico desses pais. Bom, gente, estamos no horário. Queria agradecer muito a Priscila, a Andréia, a Simone, foi ótimo. A ideia da gente fazer o Ciranda sobre Adoção agora em maio foi porque essa semana foi o dia da adoção também. Então, para a gente poder falar sobre esse assunto com a naturalidade que o Timothy também falava da história dele, falar das fantasias, sofrimentos, alegrias, como de todas as outras histórias também, né? Então, muito obrigada, estava ótimo. E obrigada pela participação de vocês também. Não, é o mesmo processo. Só que tu põe no perfil de criança mais velha lá. Eu estou bem feliz, né? Que tá falando isso. Tem gostado de trabalhar assim. Mas daí eu só se adotar. Tchau. Obrigada. Eu já acho um absurdo abandonar um bichinho assim, abandonar uma pessoa. Não tem acho que não tem que dar contato que eu sabe que essa é a nossa situação de erro. Foi amado, cuidado do seu filho. E será que você consegue falar com eu pertenço a ele, falei que nem aula. a gente pode cadastrar para vocês outra vez a gente combina assim. Ele tinha que vir passar uma manhã inteira. Só tava querendo. geralmente a gente foi. Eu achei ótimo. Mas ele tem que sair. Daí eu foi muito legal. E eles com as crianças olhavam assim. Que tem cheio, geralmente tem que querer muito botar. Eu sabia que botar essa arte que tu vai fazer de não tinha certeza. Mas aí quando for, a gente Léo, chegou. E eu disse, essa hora que eu vou, isso que eles estão vendo lá. Mas, cara, deu. Daí eu lembro que eles começaram ele foi. Ele é uma ligação da casa de todo semestre. A gente tem que levar a E aí depende até quando ele voltou, ele chamou o pessoal todo. Como é o nome? Fora, já
sempre, então a gente pode botar também um pouco. Eu não faço a mínima ideia. Sim, é futsal, é futebol. E na verdade a maneira como a gente A nossa jornada também de agosto. Também vai ser sempre vocês botar os nossos Esqueceram só de transferir, baixei uma legenda nova e eu acho que eu sei. o chato foi só encontrar um site que fosse bom. Depois eu sabia. Júlio não pegava a bola Eu tava testando o som e eu tava olhando assim como que eles Botei o nome do som, o nome nosso. Foi chegando, mas a vantagem de sexta é que em geral mas ele tá no Facebook e no site da uma sexta por mês eu não faço, a gente marca. Obrigada. Dá pra fazer as coisas. futebol vai ser. Então, Caio, eu vou ter uma chance. Tem sempre a magia. por isso assim, olha, eu sou uma pessoa cheia de ideias. Sempre um vinhozinho, uma jantinha. Fê, botou na tua bolsa. Parabéns. Tava ótimo. Obrigado. Não precisa ir nem ver, eu já sabia. Não, é que o filme é bonitinho, né? Eu fui pode perfil, quase Adorei. Ai, muito obrigada pela presença. Até mais. Legal. Tá muito bom.